Olá, está iniciando mais um programa Feminina aqui pela TV Cidade. Quero lembrar que você, telespectador, pode acompanhar os nossos programas também através do site da TV Cidade, que é www.tvcidade.net. Hoje vamos conversar com a doutora Marta sobre odontopediatria. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Para a gente iniciar o nosso assunto, fala um pouquinho para a gente, no geral, o que é a odontopediatria? A odontopediatria é uma ciência aplicada à criança. Ela atende muitas vezes de 0 a 14, 15 anos. E vai depender muito da condição da criança. Se é uma criança especial, por exemplo, os pacientes falados, portadores de necessidades especiais, esse atendimento pode ser para a vida toda. Quando é necessário, ideal, levar a criança ao dentista pela primeira vez? O mais precoce possível. O atendimento deve começar desde a gestante. Então a gente ensinando a mãe a cuidar da sua boca para que ela seja livre de bactérias que provocam a cárie, porque a mãe é a primeira janela de infectividade que vai passar para o filho a bactéria Streptococcus mutans e outras bactérias. Tanto a mãe como toda a família. Hoje em dia existem medicamentos que você pode usar na escova dental para que você mate essas bactérias da escova, porque só em fato delas estarem em contato uma com a outra, da mesma família, a criança pode adquirir essa bactéria que causa a cárie como doença periodontal. Falando então nos dentes das crianças, quando que os dentes de leite começam a se formar? Eles começam a se formar no período da gestação. Então, muitas vezes, quando ocorrem doenças graves com a mãe, pode afetar a formação desses dentes descidos, ou chamados de leite. Então, a mãe tem que ter um cuidado muito grande com a sua alimentação para a formação do bebê e dos dentes do bebê. É melhor esperar cair ou arrancar um dente de leite? Depende da situação. O ideal é esperar com que a natureza haja, que ele caia. Mas muitas vezes o permanente já está na hora de nascer. E se o descido muitas vezes não sabe direito o diagnóstico, que às vezes não acontece a reabsorção da raiz desse dente de leite. Então ele pode atrasar a erupção desse permanente e ele vir a não nascer. E qual é a idade que os dentes permanentes começam a surgir? Eles começam a se formar ao nascimento. Ao nascimento começam a se formar os primeiros molares permanentes e esses incisivos centrais, os 4 dentes da frente superiores e 4 inferiores. Já existe uma barrinha bem pequenininha e eles ficam dentro de um saco embrionário, como se fosse uma pequena gestação. Então cada dente de leite vai ter o seu dente permanente. E existem atrás deles, dentes que se formam também ao nascimento, que é o primeiro molar permanente. E se falando em cáries, as crianças bem pequenas, elas podem ter cáries? Certamente. A criança, logo que ela nasce, a alimentação é basicamente o seio materno. Mas o seio materno, se não houver higiene desses dentinhos, ele pode provocar a cárie dental. Por isso, a importância do aleitamento para a formação dessa criança saudável, para que ela tenha imunidade, é a mãe que vai trazer imunoglobulinas no leite, que vai favorecer essa criança ter saúde. Mas ao mesmo tempo não podemos esquecer da higiene bucal. Ela deve começar desde o nascimento. Se espera 1 mês de vida e já pode começar a limpar com 1 colher de sopa de água oxigenada e 4 de água, embebidas numa gaze, e você já vai manipulando a boquinha do bebê mesmo sem dentes, para que haja limpeza dessa cavidade oral, evitando a cândida, que é muito comum nos bebês, e fazendo com que a criança aceite a manipulação oral, desde cedo. Doutora, explica um pouquinho pra gente, então, mais detalhado, como que a cárie acomete os dentes? A cárie seria um processo multifatorial. Ela precisa de alguns elementos para que ela ocorra. Um dente, só que esse dente pode ser fraco ou forte, e o flúor vai fazer com que esse dente seja mais forte. Precisa da bactéria, do Streptococcus mutans. Então, a pessoa pode ter dentes e nunca ter cárie, mesmo tendo Streptococcus mutans, porque ele vai precisar também da dieta cariogênica e do açúcar, alimentos que virem açúcar na boca, para que ela possa degradar esse alimento, fazer com que forme o ácido, e esse ácido vai correr a superfície do esmalte dental, iniciando desde uma mancha branca e evoluindo para cavidades. E qual é o aspecto da cárie de mamadeira?
A cárie de mamadeira, ela começa com o embranquecimento dos dentes. Ela começa com uma desmineralização do esmalte. Como se você pegasse uma garrafa e você quisesse fazer um buraco numa garrafa plástica, você começa a apertar, ela começa a ficar branca. E daqui a um pouco ela fura. Como se fosse um furinho que vai começando. Então no esmalte ele começa com uma mancha branca, que vai descalcificando, perdendo cálcio e depois ele fratura. O que a doutora diria ou recomendaria para as crianças que usam a chupeta? Que idade ideal que elas deveriam largar? Geralmente, o certo é não indicar a chupeta. Mas a gente sabe como é que é, eu também sou mãe. Eu sei como é difícil quando as crianças querem dormir à noite e se elas não usam a chupeta, não dormem. Então é um artifício feliz de quem não precisa da chupeta. Mas se for necessário, o ideal era parar até os 3 aninhos de idade. E a chupeta também pode ocasionar malformação dos dentes? A chupeta ela pode ocasionar uma má formação na arcada dentária e, consequentemente, a aparência vai ser de que os dentes ficam menores e projetados. Eles ficam, o dente não muda a sua forma, mas a arcada dentária ela fica bem deformada. E segundo os ortodontistas, é a má oclusão mais difícil de você corrigir, porque as outras oclusões você coloca a aparatologia fixa, muitas vezes você corrige, mas essa arcada dentária aberta, a mordida, essa aberta anterior provocada pela chupeta ou pelo dedo, ela é muito difícil de corrigir, muitas vezes ela recidiva após os tratamentos ortodônticos. Como que os estilos de vida e os hábitos alimentares dos familiares também podem influir negativamente no aparecimento das cáries? Hoje em dia a saúde ela tem se voltado para os fatores de risco comum. Quais são eles? As doenças mais prevalentes no mundo são a cárie, a doença periodontal, as doenças do coração, a diabetes. E como que nós podemos fazer, através de um estilo de vida saudável, com que as pessoas tenham saúde? A gente sabe muito bem que pessoas que têm uma dieta saudável, rica então em nutrientes, em vitaminas, em frutas e verduras, alimentos mais naturais o possível, como arroz integral, feijão, carnes, muitas vezes as carnes brancas, elas vão ter saúde não tendo excesso de açúcar, não tendo excesso de sal, elas não vão ter colesterol, não vão ter pressão alta, não vão ter diabetes, não vão ter cárie, não vão tendo a higiene, saúde também bucal, elas não vão ter a cárie nem a doença periodontal. Então, tendo um estilo de vida saudável, praticando exercícios, você vai trazer uma saúde geral. Quais são os outros tipos de doenças que acometem a boca? Bom, uma mais frequente são as estomatites. As crianças, quando têm febres muito altas, elas podem ter estomatites generalizadas na boca e passam muito mal tendo que ir para o médico, fazer muitas vezes uso de medicações fortes. Existem também as aftas, existem doenças como o câncer, que pode ser prevenido desde cedo. Desde uma feridinha que não cicatrize, em menos de 15 dias você deve procurar o auxílio médico e odontológico para diagnóstico. Existe também a fluorose. A doutora pode explicar para a gente um pouquinho o que é isso? A fluorose ela pode ocorrer ou por excesso de flúor na água de abastecimento, que muitas vezes o pessoal toma água de poço artesiano sem fazer a medição desse flúor. Já nas nossas cidades isso não ocorre, ele é muito bem controlado. E pode também acontecer pelo simples uso da pasta dental com flúor. Crianças até 3 anos não podem fazer uso dessa pasta dental com flúor, porque elas não sabem cuspir, vão engolir o creme dental quando são bebezinhos, e esse excesso de flúor na pasta de dente, ou essa pequena quantidade, com uso contínuo, vai ocasionar a fluorose. Nos dentes permanentes, nos dentes que estão na boca, não. Doutora, aproveitando então o momento, gostaria que você explicasse um pouquinho como deve ser a escovação. A escovação, ela vai variar de acordo com a idade. Logo que o bebê nasce, quem deve fazer até 2 aninhos e meio, 3 anos é a mãe. Mas ela já pode ir ensinando a criança a escovar seus dentes. Então a gente chama que é uma escovação supervisionada. E a técnica, a gente fala que no início é a técnica da bolinha, para que as mães entendam. Feminina vai por um breve intervalo, voltamos em seguida.